Boa tarde. Familiares dos presos do CONPAG, IPAT e CDP ficaram durante toda a manhã de hoje aguardando a liberação para visitação. Eles estão desde o primeiro dia deste ano sem informações dos detentos. Enquanto isso, homens da Força Nacional já trabalham envolvidos na operação de segurança dos presídios. Eles devem ficar em Manaus por pelo menos 30 dias. O clima é de tensão do lado de fora dos presídios. Familiares estão desde a madrugada aguardando a liberação para a visita. Muitos estão com alimentos para entregar aos presos. Com a visitação suspensa por conta do massacre, esta mãe está sem informações do filho desde 1º de janeiro. Até agora nada, a gente queria ter informação, né, do meu filho, como é que está lá dentro. A gente veio trazer alimentos, hoje entra, amanhã não entra. Só quem tem acesso ao local são os representantes dos órgãos públicos e prestadores de serviço que entram e saem a todo instante do local. Os policiais militares do lado de fora negam informações aos familiares. Na manhã de hoje, uma revista foi feita no Centro de Detenção Provisória. Eu fiquei sabendo que eles apanham na hora da revista, né? E eu quero saber se é verdade, é verdade ou não, né? Porque o meu filho já está todo machucado. Depois que as visitas do último fim de semana foram canceladas, a última informação que os familiares receberam é que hoje elas seriam retomadas. Ontem fomos informados que haveria hoje uma entrega de alimentação, só que até agora ninguém dá informação. Informação nenhuma para nós. E aí a gente fica assim, tentando resolver, tentando escapar da situação. O Ministério da Justiça publicou hoje no Diário Oficial da União uma portaria que autoriza a permanência dos homens da Força Nacional aqui em Manaus por 30 dias. Eles vão trabalhar em conjunto com as autoridades que participam da operação. Eles já estão atuando com policiamento ostensivo nas regiões próximas ao presídio. Os 99 homens desembarcaram na cidade na última terça-feira. Ainda nesse mesmo dia, a Defensoria Pública do Amazonas, em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, iniciou a elaboração de um diagnóstico para catalogar os números dos processos judiciais de presos do Amazonas. Os defensores ainda vão participar de um mutirão para avaliar os processos de presos e identificar a possibilidade de progressão de regime ou aplicação de penas alternativas. A medida tem o objetivo de amenizar a superlotação dos presídios do Estado. E durante a revista no Centro de Detenção Provisória Masculino, a polícia encontrou diversos objetos proibidos, como celulares, drogas, armas brancas e até dinheiro. E o que também chamou a atenção da polícia foi a quantidade de cordas que estavam em poder dos presos. Essas cordas são as chamadas Terezas, conhecidas no jargão popular. A Associação Comercial do Amazonas reivindica mais segurança no Centro Histórico de Manaus. Isso tudo aconteceu depois dos episódios do suposto arrastão que ocorreu lá no centro e desde lá a situação tem ficado cada vez mais complicada por conta do medo dos consumidores. O desespero registrado pelas câmeras de segurança. O corre-corre foi anunciado na semana passada pelas redes sociais como um arrastão feito por foragidos do sistema penitenciário do Amazonas. Pelo que a gente sabe, houve um princípio de assalto na Manaus Moderna e isso refletiu até o Instituto de Educação do Amazonas. Foi um arrastão falso, acabou se tornando um pandemônio. Mas a repercussão de tudo isso deixou uma marca no Centro Histórico de Manaus. Dá medo de vir ao centro? Dá sim, com certeza. A gente fica meio apreensivo, né? Com tanta fuga, muita violência, né? A gente não sabe quem é quem, né? E muitos, como já estão soltos, aí a gente fica com medo mesmo. E o resultado? Centro comercial quase vazio. Olha que janeiro é um mês de muitas liquidações e promoções. Tradicionalmente, segundo os lojistas, é um período de muito movimento. Mas este começo de 2017 está sendo diferente. Isso terrivelmente afeta o faturamento das empresas. E as empresas têm seus compromissos para serem saldados e não tem como fazer isso se não for através de vendas. O sentimento não poderia ser outro. As rebeliões deixaram nos manauaras a sensação de medo, de temor, de tensão. E isso só aumentou ainda mais com o crescimento da insegurança, em razão dos mais de 180 fugitivos que escaparam do sistema penitenciário do Amazonas. Por isso a necessidade de ficar monitorando de perto tudo o que acontece em Manaus.
Infelizmente, a gente vê um trabalho muito pequeno das autoridades para tentar solucionar este problema. A gente se sente como se estivesse numa cidade sitiada, sem poder ter o direito de ir e vir. De fato, Manaus enfrenta uma situação única. A antiga crise financeira e agora a crise no sistema penitenciário, que começa a prejudicar a economia. Mas temos que continuar a vida, continuar seguindo seus objetivos e confiar. Quero só que volte a paz. Ações de melhoria dos trabalhos de ressocialização dos internos do sistema carcerário amazonense foram discutidas hoje com representantes do Departamento Penitenciário Nacional. A reunião foi na sede do governo. Representantes do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Cidadania estiveram reunidos nesta quinta-feira, 12 de janeiro, na sede do governo do Amazonas, para discutir a criação de um plano de ações que possa melhorar o trabalho de ressocialização da população carcerária no estado. Nós trabalhamos numa primeira etapa da reunião a contextualização do sistema hoje e foi muito bem colocado os projetos, as ações e as atividades na área de educação, na área da saúde e na área da assistência social, da reintegração, colocadas aqui. Os anos de estudo, a prática do estudo, ela trabalha na remissão do tempo, de permanência do preso no sistema. A reunião contou com várias autoridades estaduais e o debate ajudou a mapear novas estratégias de atuação do Estado. Agora foi tirada a necessidade de que o sistema tenha mais do que um chefe do sistema penitenciário, mas uma comissão intersetorial com os órgãos de Estado estratégicos para poder fazer valer dentro dos presídios onde estão pessoas privadas de liberdade a execução das diversas políticas públicas. Ainda durante a reunião foi realizado um levantamento de informações sobre a atual situação das unidades prisionais da capital. Hoje pela manhã, um ônibus da empresa Líder, que atua no transporte coletivo, atingiu a frente de uma casa no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. Por sorte, ninguém ficou ferido. Nesta foto, o resultado do acidente. Danos no telhado e até no carro que estava na garagem. Foi durante a manobra de um ônibus da linha 402 da empresa Líder que o veículo atingiu a residência, onde também funciona o comércio da família, no bairro da União. O impacto foi tão forte que até uma outra parte do telhado que protege a casa ficou comprometido. O acidente foi na manhã de hoje. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros informou que a empresa Líder vai pagar o prejuízo da casa. A nota não fala se o carro da família será consertado. O Sinetran ainda justificou que o motorista do ônibus atingiu a residência porque a rua da estação é muito estreita. A Polícia Civil prendeu um dos líderes de uma quadrilha especializada em roubo de veículos. De acordo com as investigações, o acusado era responsável por clonar e adulterar veículos para serem usados pelo crime organizado. De acordo com a polícia, Daniel de Oliveira Batista, de 25 anos, é apontado como líder de uma quadrilha especializada em roubos e furtos de veículos na capital amazonense. Daniel foi preso em flagrante por receptação de uma moto e um carro roubados na semana passada. Na casa do suspeito foi encontrado diversos materiais para adulteração de documentos e para remarcação de chassis de carros e motos. As letras para a remarcação do chassis e todo o material usado por Daniel foi apreendido pela polícia. Segundo as investigações, o esquema funcionava de forma ativa e a ordem vinha de dentro dos presídios de Manaus. Ele participava de roubos em loco também e atualmente ele estava especializado em fazer a remarcação dos veículos. Nesse período de investigação, que durou mais ou menos 6 meses, nós conseguimos identificar 14 pessoas, 15 agora com ele, e as investigações continuam porque nós acreditamos que outras pessoas possam estar envolvidas ainda nesses crimes. A polícia não soube informar se Daniel é membro de alguma facção criminosa. As investigações dão conta de que pelo menos 40 pessoas tenham sido vítimas dessa quadrilha liderada por Daniel. Eu cheguei nesse Starlight,
Aí ele pegou e mandou estacionar minha moto. Aí subiu, quando foi no banheiro, quando eu cheguei minha moto não estava mais, ele já tinha levado. Simplesmente perguntei de uma pessoa lá, ela disse, não, foi aquele rapaz que mandou estacionar. Daniel já responde a pelo menos 11 processos na justiça, agora vai responder por formação de quadrilha e receptação. Orestes Litaif para o Band Cidade. E a polícia também divulgou um vídeo que mostra o momento da prisão do acusado. E o que chama atenção nas imagens é o local onde ele estava escondido. Olha só. Tem alguém? Cuidado! Limpo! Tá limpo! Ali, prima, ali. Tá mexendo, aonde? Levanta aí pra ver o que tem embaixo. Peraí. Opa! Olha aí! Olha, vai! Sai, meu irmão! Sai! Olha onde é que ele tá escondido, cara! Mão na cabeça, meu irmão! Casa caiu, meu irmão! Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. A mesma previsão para o município de Benjamin Constant, onde as temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Já em Lábrea, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva, mínima de 25 e a máxima não passa dos 30 graus. Em Parintins, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 23 e 29 graus. Um aplicativo para celular está sendo desenvolvido para ajudar nas negociações entre lojistas e consumidores. O momento é oportuno para a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, que registrou nos últimos meses de 2016 um número de quase 47 mil consumidores que deixaram a lista de inadimplentes. Devo, não nego, pago quando puder. Bordão que não faz mais jus ao manauara, que quer comprar e quer sim quitar as dívidas. Eu prefiro comprar à vista. Nem sempre a gente está disponível, né? E depois não poder pagar e ir para o Serasa, aí fica difícil, né? Prefiro comprar à vista mesmo. Não tem medo de comprar e não conseguir pagar? Também. É um risco que a gente corre, né? Já ficou com o nome sujo alguma vez? Já. Várias vezes, mas sempre eu tiro. Durante 2 meses, os consumidores tiveram a oportunidade de quitar as dívidas com descontos em multas, através de uma campanha feita pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus. Oportunidade para limpar o nome e voltar a ter crédito na praça. Quase 1.500 lojas do comércio aderiram à proposta. E aí o que é que nós fizemos foi um trabalho maior de adesão dos lojistas. Em 2015 nós tivemos 1.100 empresas que aderiram à campanha e em 2016 tivemos 1.480 empresas. Isso aí ajudou muito. Outra preocupação nossa era com a crise, como é que iam conseguir fazer o pagamento. Mas nós tivemos uma situação diferente de 2015, que todo o 13º foi pago 50% em julho. Em 2016 ninguém pagou o 10º em julho. E o que aconteceu é que esse 10º fluiu para exatamente no mês de novembro e dezembro. Mais de 47 mil pessoas deixaram a lista de inadimplentes no fim do ano passado com a ajuda do 13º. A tendência, de acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, é que esse número continue a aumentar, já que está sendo desenvolvido um aplicativo para facilitar as negociações entre os consumidores e os lojistas. A gerente desta loja de roupas percebeu um crescimento nas vendas de 5% nestes primeiros dias do ano. Com isso, o comércio ganha, porque todos que limparem os nomes, eles voltam a comprar no comércio em geral, né? Consumidores com nome limpo na praça, a chance de vendas é maior. Mas este economista faz um alerta. A chance de voltar a ter o nome negativado é grande. Os empréstimos, promoções e queimas de estoque nesta época do ano podem ser uma furada para quem está no vermelho. Uma vez que você vai às compras e não respeita esse limite, você tem uma forte tendência a extrapolar os gastos, principalmente no principal indutor do endividamento, que é o cartão de crédito. Você se ilude com as compras parceladas e esquece que essas parcelas somam-se na fatura. E uma vez somada, pode ser que ultrapasse a sua capacidade de pagamento.
O Brasil possui uma das cargas tributárias mais altas do mundo. A prova está nos dados do impostômetro, que calcula em tempo real a arrecadação tributária brasileira. Nos primeiros 12 dias de 2017, os brasileiros juntos já pagaram quase 90 bilhões de reais só em impostos. O valor pago pelos brasileiros em impostos neste início de ano chega a ser assustador. O impostômetro online já registra mais de 86 bilhões de reais arrecadados em impostos em todo o Brasil. Os dados são referentes à arrecadação nos primeiros 12 dias de 2017. Se o impostômetro mostra que o montante arrecadado no Brasil é grande, no Amazonas não é diferente. Entre os dias 1º e 11 de janeiro, a arrecadação de impostos no Amazonas ultrapassou 980 milhões de reais. É como se cada amazonense tivesse pago R$ 245 em impostos nesses primeiros dias do ano. Esta consultora financeira diz que se a aplicação dos impostos fosse feita com responsabilidade, a realidade brasileira seria outra. Você trabalha 5 meses e um dia no ano para pagar imposto, cadê a contrapartida disso que você está pagando? Então, por que a grande maioria da população que tem um poder aquisitivo médio para alto acaba contratando serviço particular? Porque o público acaba não atendendo a contrapartida do que é cobrado e arrecadado. A alta carga tributária brasileira tem reflexo direto no Índice de Retorno e Bem-Estar Social, onde o Brasil aparece apenas na 30ª posição. Mas será que nas ruas a população amazonense concorda que os impostos são revertidos em melhorias para a cidade? Se fosse bem aplicado, o Brasil, e a nossa cidade não estaria do jeito que está. Seja pelo desvio, pela corrupção, seja pela má gestão também, os nossos impostos não são bem empregados. Nós pagamos, acho que a carga tributária é uma das maiores do mundo, mas nós não vemos um retorno disso, muito devido à má gestão, na minha opinião, e também à corrupção, que são dois grandes pilares aí de desvio de dinheiro público. O impostômetro abrange o valor total dos impostos, taxas e contribuições pagas pela população brasileira nos 3 níveis de governo: municipal, estadual e federal. O objetivo da ferramenta é conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade. Manaus é uma das capitais brasileiras que tem um impostômetro, mas o equipamento não está atualizado e os números não estão sendo calculados em tempo real. E o que seria um serviço em benefício da população não está funcionando. Os medicamentos naturais já caíram no gosto de muita gente. São os chamados fitoterápicos. Mas apesar da comprovação da eficácia desse tipo de medicamento, para os usuários do Serviço Público de Saúde, o acesso ainda é deficiente. O tratamento de enfermidades com ervas medicinais é uma tradição milenar e hoje existe muito conhecimento científico, mas para este pesquisador, a oferta de medicamentos com fórmulas a partir de plantas para usuários do Serviço Público de Saúde ainda hoje é deficiente, mesmo previsto em lei. E ainda mais, recomenda que estados e municípios incorporem esse conhecimento dentro de suas unidades de tratamento e formem grupos de trabalho para incentivar a pesquisa e a incorporação dessas plantas e desses medicamentos no Sistema Único de Saúde. Já faz 10 anos que essa lei foi emitida. Ele ressalta que o mundo inteiro tem conhecimento de que na Amazônia existe uma grande diversidade de plantas que podem curar várias doenças, porém o processo de fabricação de medicamentos fitoterápicos não avança na região. A riqueza de conhecimento tradicional, que hoje já é um conhecimento científico, deveria ser transformado em um produto farmacêutico, só que precisa aglutinar, tem que trabalhar com várias mãos. Não só o pesquisador sozinho vai levar isso. As indústrias também precisam investir. Enquanto isso, ele alerta para o comércio de plantas e orientações sobre seus usos. Hoje nós temos a orientação na feira,
nos mercados, por pessoas curiosas e um que outro terapeuta. Com toda certeza, o tratamento deveria ter dois caminhos. Primeiro, ter uma orientação adequada e o segundo, um produto de qualidade. Essa é uma das pequenas empresas em Manaus que tenta se projetar no mercado com qualidade nos produtos. O empreendimento começou com a produção de um xarope. O nosso primeiro produto que começamos a fazer foi o xarope de cupim. Aí, a partir do xarope de cupim, começamos a fazer outros remedinhos, como a multimistura, que é um complemento alimentar, o regulador intestinal, o tratamento com argila, as pomadinhas, né? Os óleos. E aí foi assim que chegamos onde chegamos. Essa nutróloga explica que existem medicamentos fitoterápicos que podem servir para tratamentos alternativos ou complementares na reeducação alimentar. Ou se ele é um paciente que, na verdade, é emagrecido e está procurando um ganho de massa magra, uma melhora na qualidade de vida. Geralmente, a gente utiliza muitos fitoterápicos no tratamento coadjuvante da obesidade, ou naqueles pacientes que são obesos, mas por algum motivo não podem usar os medicamentos que a gente chama on-label, né, como a sibutramina, por exemplo, e que tem efeitos colaterais com a medicação, que não toleram a medicação, ou que tem alguma doença já pré-existente, uma hipertensão, ou já teve algum problema cardiovascular. A Prefeitura de Manaus divulgou na tarde de hoje os procedimentos necessários para quem deseja realizar as chamadas bandas de rua. A intenção é facilitar o acesso dos brincantes aos locais de folia. A época mais divertida do ano está chegando e para quem quer garantir o clima de festividade nas ruas de Manaus, é melhor ficar atento. Isso porque o Manaus Trans chama a atenção para o prazo de requerimento de interdição das vias. A Manaus Trans orienta que todos os responsáveis que queiram realizar festas carnavalescas procurem o Manaus Trans num período de 15 dias de antecedência para a realização do evento. Simplesmente eles vão verificar se aquela realização vai causar alguma interferência no tráfego do transporte coletivo. Os processos, que já contam com pelo menos 164 solicitações de blocos de rua, 45 deles já estão confirmados em pelo menos 2 pontos da cidade. As ações ainda devem contar com o apoio da Polícia Militar, que também deve ter uma solicitação específica. Se forem detectados pelos nossos técnicos da Manaus Trans algum evento que não seja legalizado, a gente vai contar com o apoio da Polícia Militar. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E hoje à noite tem futebol na tela da Band. Por isso, o capítulo da novela Ezel será exibido após o futebol. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.